Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa situação que mexeu bastante com o cenário de Valorant no Brasil, as mudanças na Loud. É verdade. Muita coisa acontecendo por lá, né? Especialmente depois de uma fase, bom, bem difícil para eles. Exatamente, temos notícias oficiais, temos falas de jogadores e muita discussão na comunidade para a gente entender o que está rolando. O foco principal é a saída do DGZin. Sim, um jogador que chegou com bastante expectativa. Saiu de forma, digamos, conturbada. Vamos tentar desembrulhar isso. Para começar, o contexto é chave. A Loud vinha muito mal no VCT Américas. Péssima fase. Foram 5 derrotas seguidas, né? 0 vitórias na primeira etapa. Para Loud, isso é impensável. Totalmente fora da curva. A própria Loud soltou um comunicado falando em fase ruim, admitindo que os resultados estavam, muito abaixo do que a Loud sempre representou. E o curioso é que eles mencionaram que nos treinos a coisa era diferente, né? Falavam em mais de 60% de vitórias até contra times fortes. Mas isso não se traduziu para os jogos oficiais. Não mesmo. E aí prometeram ajustes. E eles vieram rápido. Rapidíssimo. Primeiro, a saída do Vini, o IEGL. Ele tinha chegado há pouco tempo, uns 6 meses. Novembro de 2024, se não me engano. Isso. E saiu agora, com um histórico de 3 vitórias em 10 jogos. Bem baixo. Pois é, ele mesmo falou na despedida, né? Infelizmente, os resultados não vieram, mas destacou o aprendizado. Ele já estava no banco nos últimos jogos, então, Já era um sinal, né? com certeza, a mudança já estava no ar. E logo depois, quase junto, veio a bomba. A dispensa do DGZin. Ele chegou na mesma leva do Vini, teve até um começo bom lá no kickoff, mostrou potencial. Sim, lembro disso. Mas depois, o desempenho caiu junto com o time todo. A gente tem uma entrevista dele bem marcante depois de uma derrota para Sentinels. Ah, sim, ele desabafou bastante ali. Falou que estava assustador. Falou de azar terrível. Citou até lances tipo, o cara dá um tiro na smoke, ele mata 2, sabe? Aquela frustração nítida. Total. E ele deixou claro uma coisa importante, que decisão de elenco, tipo tirar tal pessoa, colocar tal pessoa, vinha da organização. Não era coisa dos jogadores. Isso é um ponto relevante. E aí as fontes que apuraram a saída dele apontam para algumas coisas, né? Parece um conjunto de fatores. Performance, claro, ligada a uma suposta instabilidade emocional. Falam em dificuldade de adaptação a um novo método de trabalho. Métodos novos, talvez ligados a essa possível mudança de técnico também. Pode ser. E tem um fator que parece ter ganhado muito peso: o idioma. A questão do inglês. Exato. O Dzizin não fala inglês fluentemente. E a Loud, bom, parece que está buscando uma linha mais internacional. Faz sentido, com a contratação quase certa do holandês Robbie BK e a busca por um técnico estrangeiro depois da saída do STK, que também foi demitido. Isso. Então, a barreira linguística virou um problema prático dentro dessa nova estratégia. Entendi. E como é que a comunidade reagiu a tudo isso? Porque o Dzezinho é um nome conhecido, né? Nossa, super dividido. No Reddit, principalmente, você vê de tudo. Muita gente reconhecendo o talento dele, falam de outro mundo, potencial enorme. Sim, a mira dele sempre foi muito elogiada. Mas, ao mesmo tempo, muita gente levantando preocupação com comportamento. Mencionam que ele superaquece fácil, que é muito agitado no palco. Relatos de atritos antigos também, né? Com ex-colegas. Sim, rolaram uns comentários sobre a época da fúria, outros jogadores, até a questão do ego, a tal doença do eu. E o estilo de jogo também entra na discussão. Como assim? Acham ele muito agressivo, às vezes dando uns overpicks, se expondo demais, o que custa caro no competitivo, e talvez pouca flexibilidade para jogar com outros agentes. Entendi. É aquele perfil do duelista puro, né? Que vai pra cima. Exatamente. E aí fica essa imagem, jogador super talentoso mecanicamente, mas com esses possíveis desafios de temperamento, adaptação e agora o idioma complicando. É uma combinação complicada mesmo. O time mal, a organização mudando a rota para essa internacionalização. E o mercado brasileiro cheio de duelistas bons, né? Como disse um comentarista uma vez, brincando. No Brasil, se você espirrar, um jovem duelista vai brotar. Tem muito talento nessa posição. É verdade. Mas teve gente defendendo ele também, né? Teve. O Saci, que é uma lenda ex-Loud, campeão mundial, veio a público defender o Dzizin.
Falou da dedicação dele, que ele pode surpreender. Legal essa defesa. E o próprio Dresin postou algo depois da eliminação, né? Postou, falou sobre resiliência, momentos ruins nos tornam mais fortes e que era obrigação voltar melhor para o segundo split, mostrando que quer dar a volta por cima. Bom, tomara que consiga. E a Loud, a reformulação continua, né? Não foi só Vivienne e Dresin. Não. O coach STK saiu oficialmente, falam da possível saída do Twist também, ainda é rumor, e o Luxo, que era sexto jogador, pode ser efetivado. E claro, a chegada do Rob BK, que está praticamente certa. Então é uma Loud se redesenhando quase do zero. Praticamente. É uma resposta forte a um momento muito ruim. Ok, então pra gente amarrar tudo. Loud passou por uma fase péssima, 5 derrotas seguidas, e isso gerou uma mega reformulação. Isso. O IGL e V-Uni saiu. O coach STK saiu. O duelista DGZin foi dispensado. E a saída do DGZin parece ser um mix. Performance abaixo, questões de adaptação, talvez emocionais, e um fator bem importante agora, a barreira do idioma, porque a Loud parece estar indo para um caminho mais internacional. Exato. E a comunidade fica nesse debate. Talento indiscutível versus esses outros pontos. De comportamento, encaixe tático. E fica uma reflexão interessante pra gente, né? Que vai além desse caso específico. Com certeza. Nesse ambiente de altíssima pressão que é o esportes, né? Onde a química do time é tão vital quanto a habilidade individual. E as coisas mudam muito rápido. Sim. Qual o peso que as organizações dão, ou deveriam dar, para o histórico comportamental de um jogador em comparação com o potencial bruto dele? Especialmente quando estão reconstruindo um time para voltar para o topo. Boa pergunta. O que define, afinal, um jogador treinável? Um jogador que vale a aposta nesse cenário tão volátil? Fica aí pra gente pensar. Bom, e pra quem acompanhou a gente até aqui, fica o convite. Se inscreve aí no canal para não perder as próximas análises. Isso aí, a gente está sempre de olho no que rola e vai ter vídeo novo todo dia por aqui. Valeu e até a próxima! Valeu!